Glória a Jesus, louvado seja ao nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha a ser derramada sobre o teu lar e sobre a tua família. Hoje, quarta-feira, nós estamos aqui com o nosso propósito, Hoje, feriado nacional, e nós estamos aqui para dar continuidade à leitura da palavra de Deus. E hoje nós estamos no livro de Hebreus, capítulo 5. E nós vamos ler hoje um total de 14 versículos, aonde, mais uma vez, o autor do livro de Hebreus vai estar falando sobre o sumo sacerdote. Amém? Que nós venhamos adquirir da palavra do Senhor entendimento, graça, sabedoria, porque é de grande valia para cada um de nós aproveitarmos a palavra do Senhor, nosso Pai. Amém? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos agora à leitura da palavra do Senhor, Hebreus 5, verso 1, que diz assim: Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernente a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Verso 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Verso 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Vamos ao verso 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Verso 5. Assim, também Cristo se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Verso 6. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Verso 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Verso 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Verso 12. Porque, devendo já ser mestre, pelo tempo ainda necessitais de que
se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Verso 14 e final. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então foi aí o verso 14 final, e mais uma vez, a gente aprendendo aqui com a palavra do Senhor nosso Deus, falando exatamente a respeito do sumo sacerdote. Então você compreende que o sumo sacerdote, como diz o primeiro capítulo, que diz aqui, melhor, o versículo 1 do capítulo 5 que nós lemos, vai dizer que o sumo sacerdote, ele é escolhido entre os homens e designado a representar sobre a relação para com Deus. E nisso o sumo sacerdote, ele faz a apresentação, a oferta e também o sacrifício pelos pecados. E eu acho tão maravilhoso, em poucas palavras eu quero colocar diante de cada um de nós, o que o autor do livro de aos Hebreus, capítulo 5, ele vai explicar sobre o sumo sacerdote da antiga aliança, mostrando que ele deveria oferecer sacrifícios pelo povo e por seus próprios pecados. Eu vejo, irmãos, que esse texto ele traz para cada um de nós Jesus, ele continuando sendo superior. Nós já falamos aqui que Cristo, era superior aos anjos, era superior a Moisés, era superior, a toda época. Ele era superior e ele continua sendo superior na nossa atualidade. E a palavra do Senhor coloca para nós no verso 4: a ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Quantos que a gente vê aí que estão, entre aspas, querendo virar sacerdote ou se tornando sacerdote, e na realidade não teve o chamado de Deus. Eu acho que o pior erro, o pior erro do ser humano é quando ele acha, ou muitas das vezes ele quer, mas ele não procura orar, ele não procura se esforçar para se tornar um sacerdote, Em outras linguagens, se tornar um pastor. E muitas das vezes, muitos entram com este objetivo de levar a palavra sem ter o conhecimento da palavra. E isso atrapalha o desenvolver da obra do Senhor nosso Deus. Eu acho tão interessante no verso 11 que diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Eu sempre falo lá na congregação, irmãos, mesmo
o dia que eu não prego, né? Dia tal eu não prego, outro dia eu não prego, é outros irmãos que pregam, mas eu, em particular, eu gosto de estar dentro da igreja para ouvir a palavra de Deus. E nós vemos que muitos se tornam negligentes por não saber ouvir. Muitos querem falar, muitos querem se apresentar, mas ele não consegue parar para ouvir o dia que ele tem que ouvir. E por causa disso, muitos ficam interpretando completamente errado a palavra do Senhor, pois ele não se alimenta. O dia que aparece alguém para trazer o alimento, ele não vai na igreja ou ele não cultua ao Senhor. E nós precisamos estar na casa do Senhor para cultuar. Não somente pregar, não, é cultuar mesmo. E a palavra do Senhor, ela vai dizer para nós, no verso 12, preste atenção, porque devendo já ser mestre, pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar, qual seja os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessita de leite e não de sólido mantimento. Você compreende a palavra do Senhor? O autor coloca aqui que muitos que estão dentro da igreja já eram para ser mestre. Se você parar, meu irmão, minha irmã, e dar uma olhadinha, dentro da igreja, para os seus lados, talvez você vai ver que quando você aceitou a Jesus, aquele irmão já estava dentro da igreja, aquela irmã já estava dentro da igreja e continua do mesmo jeito. Dá uma oportunidade, não quer, chama para pregar, meu Deus, parece coisa de outro mundo, não vou. Quantas pessoas que estão dentro da igreja como se tivesse absolutamente parado. A palavra do Senhor diz, que muitos que já eram para ser mestre pelo tempo que tem, mas por incrível que pareça, ainda necessita que nós tornemos lá para poder ensinar o rudimento da palavra de Deus. E aí ele prossegue, tais necessita de leite e não de comida sólida, o mantimento sólido. Por que leite? Você não vai dar uma comida pesada para um bebê, Você não vai fazer aí uma dobradinha, não vai fazer aí uma feijoada, daquelas bem carregada e dar para um recém-nascido, para um bebê, não. Ele é leite. E não é esses leite baratinho, não. Tem que ser do que o doutor passar ali. O autor coloca isso, meus irmãos, porque muitos crentes dentro da igreja ainda não têm ouvido ou experiência para poder ouvir uma exortação ou uma repreensão. Tem que ser tratado com leitinho. Não, toma o leitinho, só leitinho. Não dá uma picanha para ele não, que ele engasga. Então a gente vê que muitos crentes dentro da igreja está precisando de um avivamento particular. Por que avivamento particular? Porque a igreja pega fogo e ele continua no seu cantinho ali, com o olho fechado. A igreja está estremecendo tudo, Deus operando, todo mundo falando em mistério com Deus e ele está ali sentado ou de pé, praticamente não sentindo absolutamente nada. Então, muitos crentes precisam de um avivamento de Deus. E é tão maravilhoso quando nós sentimos a graça de Deus, é tão maravilhoso quando nós sentimos a presença do Senhor, nosso Pai. E muitas das vezes a gente vê, irmão, que o fogo está caindo e ele está ali, como se nada tivesse acontecendo.
Olha o que o autor falou. Muitos, pelo tempo que já estão dentro da igreja, era para ser mestre, mas ao contrário, ele necessita ser ensinado tudo novamente. Então guarda no teu coração esta palavra, que esta palavra ela possa fortalecer, mas deixa eu ler aqui o verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Em outras palavras, ainda são crianças espirituais. Não teve a maturidade espiritual e continua como criança ainda precisando de leite. Então, meus irmãos, que esta palavra ela possa falar no teu coração, este feriado abençoado, que o Senhor possa sustentar a tua vida cada vez mais. E como eu sempre digo, não olhe para as lutas, não. Não olhe, se apegue com Jesus. Estamos aí meio conturbado as situações da nossa nação, mas eu peço para você, levante as tuas mãos, levante o teu clamor a Deus pela nossa nação brasileira e tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Amém? Então que Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos, né, que escreveram aí no comentário aí pedido de oração, todos os irmãos que acompanharam também, né, a nossa live hoje pela manhã, aonde eu coloquei a nossa irmã Maria Lorena, né, a nossa irmã Maria Lorena, que está aqui no Rio de Janeiro, hoje dia 2, pregando a palavra do Senhor. E olha, pelas fotos que eu acompanhei, infelizmente eu queria ir, mas não deu para me ir, né? Foi uma bênção o culto desta manhã, né? Então, neste momento, eu quero já fazer uma oração em favor de todos que estão nos acompanhando neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco na Tua presença em oração, pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas, Pai, em favor, Senhor, deste irmão, desta esposa, deste esposo, deste filho, desta filha, Pai. Realiza, Senhor, o Teu milagre. Aqueles, meu Deus, que estão precisando da cura, do milagre, da libertação. Estenda as Tuas mãos poderosas, Pai. Eu creio, Senhor, na Tua resposta. Abençoa cada irmão, aqueles que se encontram se recuperando, nosso irmão Xavier do acordeon, os demais irmãos que se encontram enfermos, Pai, precisando do Teu milagre. Realiza, Senhor, a Tua bênção. É o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço. Amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor nosso Deus ele possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família, né? O Rio de Janeiro hoje aqui já choveu bastante, está nublado, né? Já me deu frio, já coloquei blusa também, né? O Rio aqui começou a esfriar tudo novamente. Mas que Deus abençoe, amanhã, quinta-feira, nós estaremos mais uma vez apresentando a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.